Em julho de 2025, telescópios no Chile captaram algo que não deveria existir. Um objeto do espaço profundo com uma cauda apontando diretamente para o Sol. Isso viola tudo o que sabemos sobre física. Mas essa é apenas a primeira de várias impossibilidades. Porque quando cientistas analisaram sua trajetória, descobriram que ele não chegou aqui por acaso. Sua rota é precisa demais, deliberada demais. E agora ele está se escondendo atrás do Sol, em uma região onde nenhum telescópio consegue enxergá-lo. Este é o 13 Atlas, o terceiro visitante interestelar já registrado. E diferente de tudo que veio antes, ele está forçando a comunidade científica a considerar uma possibilidade que ninguém quer admitir em público. O que você está prestes a descobrir vai além de anomalias científicas. Vamos mergulhar nos bastidores de uma descoberta que dividiu astrônomos ao redor do mundo, analisar dados que desafiam nossa compreensão do cosmos e revelar por que alguns dos maiores nomes da astrofísica estão sussurrando sobre propulsão artificial. Tudo começou com um ponto de luz perdido em meio a milhões de outros. Uma varredura de rotina do Observatório Atlas no Chile, designada para caçar asteroides perigosos próximos à Terra. Era a primeira semana de julho quando os algoritmos de detecção flagraram algo diferente. Não era apenas mais um pedregulho espacial. A velocidade estava completamente fora do padrão, mais de 200 mil km por hora, cortando o espaço em linha reta. Números que só fazem sentido para objetos vindos de outras estrelas. Mas velocidade interestelar, embora rara, não é impossível. Já havíamos visto isso antes com Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019. O que tornou este terceiro visitante especial foi o que aconteceu quando astrônomos ao redor do mundo apontaram seus telescópios para ele. As primeiras imagens chegaram do telescópio Gemini-Sul, depois do Lowell Observatory no Arizona. Cada nova foto confirmava o impossível, uma cauda cometária brilhante e persistente, mas apontando na direção errada. Em mais de 4 séculos de observação astronômica, jamais alguém havia documentado algo assim. Caudas de cometas sempre se afastam do Sol, empurradas pela pressão da radiação solar. É uma lei física fundamental, tão básica quanto a gravidade. 13 Atlas quebrou essa regra. Dr. Bryce Bolin, veterano em ciência cometária, descreveu a descoberta como desafiadora de todos os paradigmas conhecidos. Outros pesquisadores foram mais diretos. Isso simplesmente não deveria estar acontecendo. E não era apenas a direção da cauda. Sua consistência desafiava explicações. Por dias, ela manteve o mesmo formato, a mesma intensidade, apontando diretamente para o Sol como um jato focado. Não oscilava, não se dispersava, não seguia os padrões caóticos típicos de sublimação de gelo. Parecia controlada. Equipes do JPL da NASA rodaram simulações computacionais tentando reproduzir o fenômeno. Testaram diferentes composições de gelo, variaram a velocidade de rotação, ajustaram modelos de pressão de radiação. Nada funcionou. Todos os cenários naturais falharam em explicar a pluma direcionada de 13 Atlas. Foi então que o telescópio espacial James Webb entrou em ação. Sua análise espectroscópica revelou uma composição química que quebrou mais uma regra astronômica. A proporção de dióxido de carbono para a água era de 8:1, um valor extremo que desafia tudo que conhecemos sobre formação de cometas. Na vasta maioria dos cometas catalogados, a água domina completamente. Dióxido de carbono aparece apenas em pequenas quantidades. Mesmo os casos mais extremos raramente ultrapassam uma proporção de 4:1. Mas 13 Atlas chegou com 8:1, uma assinatura química que não se encaixa em nenhum modelo de formação planetária do nosso sistema solar. Mais intrigante ainda foi a detecção de níquel atômico em quantidades massivas, mais de 1 trilhão de trilhões de átomos sendo ejetados por segundo. Mas o ferro, que normalmente acompanha o níquel em corpos celestes, estava ausente. Uma anomalia que sugere condições de formação radicalmente diferentes de qualquer coisa encontrada por aqui. Esses dados apontavam para uma origem exótica, um sistema estelar onde as condições eram tão diferentes das nossas que produziram um objeto com química impossível. Mas a origem estranha ainda não explicava o comportamento estranho. Porque conforme as semanas passaram, astrônomos começaram a notar algo ainda mais perturbador. 13 Atlas não estava apenas se comportando de forma anômala, ele estava acelerando de maneira sutil, mas mensurável, sempre na direção do Sol. Medições astrométricas de precisão revelaram pequenos desvios em sua trajetória. Minúsculos, mas consistentes. Como se uma força constante estivesse sendo aplicada, empurrando suavemente em direção ao nosso Sol. A magnitude da aceleração era extraordinariamente pequena,
equivalente ao peso de uma pena pousando em sua mão. Mas no vácuo do espaço, até a menor força se acumula com o tempo. E a direção dessa aceleração estava perfeitamente alinhada com a cauda impossível. Era como se a pluma não fosse apenas um fenômeno visual bizarro, mas evidência de algo ativamente empurrando o objeto. E isso levou alguns cientistas a uma conclusão que poucos ousaram verbalizar publicamente. Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard conhecido por suas teorias controversas, foi o primeiro a dizer o impensável. A pluma de 13 Atlas se parecia notavelmente com a exaustão de um motor de íons, a mesma tecnologia que a NASA usa para propelir sondas pelo espaço profundo. Motores iônicos não explodem dramaticamente como foguetes químicos. Eles usam campos elétricos para acelerar partículas carregadas, criando um empuxo suave e constante através de um jato focado e persistente. Exatamente o tipo de assinatura que 13 Atlas estava exibindo. A sugestão causou ondas de choque na comunidade astronômica. Alguns colegas disseminaram a ideia como especulação prematura. Outros começaram a revisar seus próprios dados com olhos mais críticos. Mas independente das opiniões sobre propulsão artificial, um fato permanecia incontestável. 13 Atlas estava desafiando nossa compreensão fundamental de como objetos celestes se comportam. E havia ainda outro mistério se desenrolando, algo que tornaria toda essa situação ainda mais inquietante. Esse outro mistério estava escondido nos números. Quando astrônomos mapearam a trajetória completa de 13 Atlas, descobriram algo que fez até os céticos mais ferrenhos hesitarem. Ele não havia chegado ao nosso sistema solar por acaso. Objetos interestelares típicos se comportam como balas perdidas cósmicas, chegam em ângulos aleatórios, atravessam o espaço de forma caótica, sem considerar onde estão os planetas ou suas órbitas. É estatística pura. O universo é vasto. As chances de alinhamento são praticamente zero. 13 Atlas quebrou essa regra também. Sua órbita estava inclinada apenas 5 graus em relação ao plano onde Terra, Marte e Vênus orbitam o Sol. Para colocar isso em perspectiva, imagine atirar uma moeda de outra galáxia e ela pousar perfeitamente alinhada com uma mesa específica aqui na Terra. As chances são de aproximadamente 2 em 1000. Mas a precisão não parava por aí. Simulações orbitais revelaram que 13 Atlas passaria próximo de 3 planetas em sequência quase perfeita. Marte em outubro, Vênus em novembro, e um encontro distante com Júpiter em março. Não próximo o suficiente para representar perigo, mas próximo demais para ser coincidência. Doutora Sarah Martinez, especialista em dinâmica orbital do JPL, rodou os cálculos múltiplas vezes. Cada simulação confirmava o impossível. As chances de um visitante interestelar passar próximo de 3 planetas internos em sequência eram menores que 1 em 20.000. É como se alguém tivesse planejado uma rota turística pelo sistema solar interior. Ela comentou em uma reunião interna que vazou posteriormente para a imprensa científica. Essa precisão orbital ecoava algo que a comunidade astronômica preferiu esquecer. Em 2017, outro visitante interestelar havia causado um alvoroço similar. Oumuamua chegou como um bastão gigante em rotação, sem cauda visível, sem liberação de gases detectável. À primeira vista, parecia um asteroide comum, até que os dados orbitais revelaram uma aceleração inexplicável que desafiava as leis da gravidade. O objeto estava acelerando suavemente conforme se afastava do Sol. Não muito, mas o suficiente para ser medido com precisão. E ninguém conseguia explicar por quê. A comunidade científica se dividiu em facções. Alguns propuseram que Oumuamua era um iceberg de hidrogênio sublimando invisivelmente. Outros sugeriram fragmentos de hidrogênio sólido ou geometrias exóticas que criavam pressão de radiação anômala. Mas Dr. Avi Loeb, da Universidade de Harvard, ofereceu uma explicação que fez manchetes mundiais. Oumuamua poderia ser artificial. Uma vela solar enviada por uma civilização distante, empurrada pela pressão da radiação estelar. A proposta gerou indignação científica e fascínio público em igual medida. Colegas de Loeb o acusaram de sensacionalismo. Ele respondeu com dados. Nenhum modelo natural conseguia explicar completamente o comportamento de Oumuamua. O debate se arrastou por anos, dividindo a comunidade entre explicações naturais exóticas e a possibilidade impensável de origem artificial. Então, em 2019, chegou 2I Borisov. Este terceiro visitante se comportou exatamente como um cometa deveria. Cauda direcionada corretamente, composição química padrão, trajetória previsível. Borisov trouxe de volta uma sensação de normalidade. Objetos interestelares podiam ser estranhos, mas ainda obedeciam às leis da física. Essa sensação durou até julho de 2025.
13 Atlas reabriu todas as questões que Borisov havia silenciado. Tinha cauda como um cometa normal, mas apontava na direção errada. Liberava gases como esperado, mas na composição errada. E acelerava de forma mensurável, mas sempre em direção ao Sol. Era como se alguém tivesse pegado as lições aprendidas com Oumuamua e criado uma versão mais sofisticada. Mas havia diferenças cruciais. Onde Oumuamua acelerou se afastando do Sol, 13 Atlas acelerava em direção a ele. Onde Oumuamua não mostrava atividade visível, 13 Atlas exibia uma pluma brilhante e persistente. E onde Oumuamua gerou debate sobre velas solares passivas, 13 Atlas parecia exibir propulsão ativa. Dr. Loeb foi rápido em apontar as semelhanças com tecnologia humana. A pluma de 13 Atlas era notavelmente similar à exaustão de motores de íons, não apenas na aparência, mas no comportamento. Motores iônicos criam empuxo expelindo partículas carregadas através de campos elétricos. O resultado é um jato estreito e focado que pode operar continuamente por meses. Exatamente o tipo de assinatura que 13 Atlas estava produzindo. Mais intrigante ainda era o timing. Se você fosse uma sonda chegando do espaço interestelar e precisasse desacelerar, a maneira mais eficiente seria usar o efeito Obert, queimar combustível durante a aproximação máxima de uma fonte gravitacional para obter máxima eficiência. Isso exigiria orientar os motores em direção ao Sol durante o periélio, exatamente a configuração que 13 Atlas estava exibindo. Críticos rebateram que composições exóticas de gelo ou geometrias de rotação incomuns poderiam explicar o fenômeno. Talvez regiões com supervoláteis estivessem entrando em erupção de forma direcionada. Talvez o objeto estivesse girando na orientação exata para criar uma ilusão óptica. Mas tentativa após tentativa de modelar essas explicações falharam. Nenhum cenário natural conseguiu reproduzir simultaneamente a direção, intensidade, persistência e foco da pluma de 13 Atlas. Enquanto o debate científico esquentava, o próprio objeto continuava sua jornada inexorável em direção ao Sol. E conforme se aproximava, astrônomos começaram a perceber algo que tornaria todo esse mistério ainda mais frustrante. 13 Atlas estava se dirigindo para o único lugar no sistema solar onde seria impossível observá-lo. Em astronomia, existe um fenômeno conhecido como conjunção solar, quando um objeto passa atrás do Sol do ponto de vista da Terra. Durante esse período, o brilho solar torna qualquer observação impossível. Nenhum telescópio óptico consegue enxergar através dele. Nenhum radar consegue penetrar a interferência. É um ponto cego cósmico completo. E 13 Atlas estava se dirigindo diretamente para lá. As projeções orbitais indicavam que em 30 de outubro de 2025, o objeto passaria pelo periélio, seu ponto de maior aproximação do Sol, completamente oculto atrás da nossa estrela. Permaneceria invisível por semanas. Do ponto de vista da observação astronômica, era o timing mais frustrante possível. Do ponto de vista de uma hipotética sonda alien, era perfeito. Se algo quisesse realizar manobras sem ser detectado, executar mudanças de curso dramáticas, ou até mesmo alterar completamente sua trajetória, esse seria o momento ideal. Oculto atrás da fonte de energia mais poderosa do sistema solar, com acesso a condições extremas que poderiam mascarar qualquer tipo de atividade. Engenheiros de missões espaciais conhecem bem o valor estratégico da conjunção solar. É quando sondas humanas frequentemente realizam suas queimas de curso mais críticas, usando o efeito Obert para maximizar a eficiência do combustível. Se 13 Atlas realmente estivesse sob algum tipo de controle, natural ou artificial, este seria o momento de agir. Equipes da NASA e ESA já haviam agendado campanhas de observação intensiva para o momento em que o objeto reaparecesse do outro lado do Sol. Telescópios ao redor do mundo estariam prontos para capturar qualquer mudança em sua posição, brilho ou trajetória. Mas até esse momento chegar, 13 Atlas permaneceria um mistério selado atrás da luz mais brilhante do sistema solar. E quando ele finalmente reaparecesse, os números revelariam se estávamos lidando com a anomalia científica mais estranha já registrada. Ou com algo completamente diferente. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, 13 Atlas permanece oculto atrás do Sol. Silencioso, invisível e possivelmente em movimento. Telescópios ao redor do mundo aguardam sua reaparição como detetives esperando um suspeito sair do esconderijo. Quando ele finalmente emergir do outro lado da nossa estrela, cada pixel de mudança será analisado, cada desvio orbital medido com precisão obsessiva. Se 13 Atlas reaparecer exatamente onde deveria estar, seguindo as mesmas leis gravitacionais de sempre, talvez possamos arquivar este caso como mais uma anomalia científica fascinante.
Uma composição química exótica de um sistema estelar distante, comportando-se de forma estranha por razões que ainda não compreendemos. Mas e se ele não reaparecer onde deveria? E se sua velocidade mudou? E se sua trajetória se alterou de forma impossível de explicar apenas pela gravidade solar? E se a pluma direcionada que desafiou todas as explicações naturais se intensificou durante seu tempo oculto? Essas não são perguntas puramente acadêmicas. Elas tocam no cerne de nossa posição no cosmos. Por séculos, operamos sob a suposição confortável de que somos únicos, ou pelo menos raros o suficiente para que visitantes de outros mundos sejam estatisticamente impossíveis. Oumuamua balançou essa certeza. 13 Atlas a estilhaçou completamente. Porque mesmo que descartemos completamente a possibilidade de origem artificial, o que 13 Atlas representa é igualmente perturbador. Nossa compreensão fundamental de como o universo funciona pode estar incompleta. Objetos não deveriam se comportar desta forma. Caudas não deveriam apontar para estrelas. Trajetórias interestelares não deveriam ser tão precisas. Composições químicas não deveriam ser tão exóticas. Se 13 Atlas é natural, então a natureza é mais estranha do que imaginávamos. Se é artificial, então não estamos sozinhos. Ambas as possibilidades são revolucionárias. Dr. Avi Loeb, apesar de toda a controvérsia que suas teorias geraram, fez uma observação que ressoa além das discussões acadêmicas. A pergunta não é se devemos considerar explicações extraordinárias. A pergunta é se podemos nos dar ao luxo de não considerá-las. E talvez essa seja a lição mais profunda de 13 Atlas. Não que alienígenas definitivamente nos visitaram, mas que nossa arrogância científica pode estar nos cegando para possibilidades que merecem investigação séria. A comunidade astronômica já está se preparando para o próximo passo. Missões robóticas estão sendo propostas para interceptar o próximo visitante interestelar antes que ele escape para o espaço profundo. Novos algoritmos de detecção estão sendo desenvolvidos para identificar objetos anômalos mais rapidamente. E protocolos estão sendo estabelecidos para o caso de descobrirmos algo que desafie não apenas nossa compreensão da física, mas nossa compreensão do nosso lugar no universo. 13 Atlas nos forçou a confrontar uma verdade desconfortável. O cosmos está cheio de fenômenos que não compreendemos, vindos de lugares que nunca visitamos, operando por regras que nunca encontramos. Quando ele reaparecer do outro lado do Sol nas próximas semanas, teremos nossa resposta. Mas independentemente do que os dados revelarem, uma coisa mudou para sempre. Olhamos para o céu noturno de forma diferente agora. Sabendo que entre bilhões de estrelas distantes, algo pode estar olhando de volta. E que da próxima vez que detectarmos um ponto de luz se movendo onde não deveria estar, talvez não devêssemos assumir automaticamente que entendemos o que estamos vendo. O universo acabou de nos lembrar que ele ainda guarda segredos. E alguns deles podem estar mais próximos do que gostaríamos de admitir.